Olá, muito boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Está no ar o Troca de Passes desta quarta-feira. Parabéns aos botafoguenses que estão na final da Libertadores 2024. O Botafogo passou o carro em cima do Peñarol, 5-0, todos os gols no segundo tempo e vai à decisão da Libertadores. Tudo indica, vou ser ousado aqui. Você ousado. Preparem-se porque eu vou ser ousado. A final da Libertadores 2024 será entre Atlético e Botafogo. Os dois times vão jogar os jogos da volta ainda, né? Tudo pode acontecer. Mas eu cravo aqui, com ousadia, de que Atlético e Botafogo farão uma final alvinegra lá em Buenos Aires, no Monumental de Nunes. Agora, vou fazer aqui um apelo à Conmebol, né? Mudem o regulamento, tirem esse jogo de Buenos Aires, tragam para mais perto, façam, por exemplo, em Brasília o jogo, façam no Morumbi, onde mais botafoguenses, mais atleticanos possam estar no estádio na decisão, sem gastar tanto dinheiro como uma final fora do país, evitar que tanta gente vá para outro lugar, né? E tenha que se sacrificar tanto. Já é um sacrifício acompanhar futebol hoje em dia, né? Podiam fazer essa alteração e trazer essa final, já que é 100% brasileira, né? Tudo indica que será assim, trazer essa final para um estádio brasileiro mais próximo dos dois, para um campo neutro, como eu disse aqui, só para citar dois estádios que teriam totais condições de receber esse jogo, o Morumbi ou o estádio Mané Garrincha lá em Brasília. Enfim, acho que não vai acontecer, certamente não irá acontecer, porque já está anunciado pela Conmebol e o jogo será no Monumental de Nunes para 83 mil pessoas. Carlos Eduardo Mansur já está aqui, assim como Alex e vocês aí de casa, hein? Hashtag troca de passes, hashtag troca de passes. Mandem as suas mensagens pra gente, você torcedor do Botafogo pode extravasar, tá confiante? É pra estar mesmo, 5-0 numa semifinal não é todo dia. A última vez que aconteceu foi lá em 2019, no mesmo dia de hoje, inclusive, nessa mesma data, em 2019, o Flamengo fazia 5-0 no Grêmio, e também alcançava a final da Libertadores. Carlos Eduardo Mansur, que noite para os botafoguenses, né? Um primeiro tempo muito tenso, muito tenso. O Peñarol catimbou, brigou, bateu, enrolou, teve a conivência da arbitragem para o antijogo, mas o primeiro gol destravou completamente o confronto. Os ânimos do Peñarol baixaram muito, nem força para bater eles tinham mais, né, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Eu acho que o que resta desse jogo, assim, é reafirmar. É lógico que foi um primeiro tempo tenso, foi um primeiro tempo até difícil. Talvez ali durante 25 minutos, o Peñarol, dentro do que era a proposta dele e o que era a proposta do Botafogo, até o jogo tenha tido mais a cara do Peñarol por um tempo. Mas no fim, a sensação que a gente sai de um jogo desse, pelo menos para mim, e eu já disse isso aqui algumas outras vezes, assim, é o prazer que é ver esse time do Botafogo jogar. É verdade. Nos seus grandes momentos, o Botafogo produziu ao longo da temporada, desde que se acertou após a chegada do Arthur Jorge, desde que ganhou um formato, desde que foi recebendo alguns reforços, o Botafogo produziu no futebol brasileiro e na América do Sul os melhores momentos de futebol que a gente viu em 2024. Eu não estou dizendo que o Botafogo vai ganhar a final da Libertadores, que ele necessariamente vai se impor a um Atlético, porque o Atlético tem individualidade, caso se confirme a final brasileira, o Atlético tem individualidades respeitabilíssimas. A gente vai ter em campo do outro lado Scarpa, Hulk, Paulinho, Arana, se de fato o Atlético conseguir manter a sua vantagem em Buenos Aires. Agora, esse Botafogo, ele protagonizou alguns dos momentos mais impressionantes de futebol, seja no campo. É verdade que, especialmente no seu estádio, ele consegue impor um ritmo aos jogos e ele é capaz de, em determinado momento, desferir uma sucessão de golpes no oponente que parece ser um pugilista contra as cordas, tomando um golpe atrás do outro sem conseguir sequer respirar. Ele produz esses momentos de futebol e que, quando são aproveitados com gols, resultam em placares como esse. O Botafogo hoje, para mim, mostrou o que ele tem, as suas duas versões em que ele consegue ser muito eficiente e que torna muito difícil enfrentar esse time nos seus bons momentos. A forma como ele encontrou espaço para abrir uma defesa fechada e, uma vez tendo conseguido abrir essa defesa fechada, se o adversário dá 2, 3 passos adiante,
É o bastante para uma sucessão de bolas começarem a entrar em transições rapidíssimas, com muita velocidade, com muita rapidez, e aí vira uma sucessão de golpes contra golpes e finalizações a gol. É um prazer ver esse Botafogo jogar. É o melhor futebol que o Brasil viu em 2024 e que a América do Sul viu em 2024 até agora. O que isso significa para a final da Libertadores? Pouca coisa. Acho que o Botafogo tem todas as credenciais para estar classificado, virtualmente classificado, vai jogar 90 minutos em Montevidéu para tentar confirmar a vaga e evitar uma surpresa que seria absolutamente histórica e a essa altura improvável. E caso se confirme, o Atlético é um time que tem todas as condições de jogar contra o Botafogo numa final brasileira de altíssimo nível, com grandes jogadores em campo. Apenas dizendo que até agora na temporada o Botafogo jogou o melhor futebol do Brasil e da América do Sul. Sem dúvida nenhuma. Você não vai entrar na minha onda e cravar que a final vai ser Atlético e Botafogo? Eu deixo pra você. Ah, tá bom. Você não quer virar meme se der errado, se tiver, vira você sozinho. Tá certo. Alex, boa noite. O Botafogo fez 5-0, sobrou. E você sabe que eu fiquei pensando até, como é que o flamenguista observou esse jogo contra do Botafogo contra o Peñarol, né? Porque o Flamengo teve muita dificuldade com o Peñarol. Talvez se o Flamengo tivesse marcado um primeiro gol, né, no primeiro jogo do Maracanã, tivesse um roteiro mais parecido, né? Porque o Peñarol ia ser obrigado a se largar um pouquinho, talvez baixasse um pouco também o ânimo, como aconteceu hoje, e o desfecho fosse diferente. Mas essa goleada imposta pelo Botafogo chama a atenção demais de qualquer adversário, né, Alex? É um jogo para impor respeito, assim como o Atlético ontem, né, sobre o River Plate. Não é qualquer adversário. O Atlético fez 3-0 no River Plate. O Botafogo também chega muito credenciado, né? São duas equipes que vão chegar com a moral lá no alto para essa decisão de Libertadores. Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Se a gente for olhar o que o futebol ele naturalmente nos mostra, e a gente que gosta de ver futebol, gosta de estudar futebol, e aí tem esse lado que todos os torcedores, de alguma maneira, não que torce para ganhar, mas gosta de ver determinados times, determinadas equipes ganhando. Isso também traz, eu acho que uma reflexão da gente que a gente já condenou. Eu não gosto nunca de condenar a questão da vinda de treinadores de fora para cá. É lógico que tudo é uma maneira de você enxergar, de que maneira que eu vou competir nesse jeito, mas de que maneira que eu vou sugar disso que está vindo para cá. Todos que vieram foram bons? Não. É uma corrente momentânea que tem, que às vezes até atrapalha alguns outros profissionais de um lado, pode até ser. Mas o que o Arthur também acaba trazendo nesse Botafogo, que às vezes o enxergar futebol, eu acho que a gente, até olhando pra gente que o Botafogo traz de prazer realmente de olhar, é que é um time que ele não espera acontecer. Ele vai atrás de buscar, né, aquela questão do seu resultado, daquilo que ele pode fazer com as armas que ele tem. E é lógico que um jogo ou outro não vai acontecer. O histórico do Botafogo nos últimos anos gera dúvidas, gera incertezas e tudo. E isso faz parte do jogo até que o Botafogo venha ganhar um título importante de novo. Mas voltando nessa parte das escolas, você pode estudar isso, o que o Botafogo faz ou não. Só que tem um lado que a gente tem que entender como que o Arthur consegue tirar isso, como que esses grandes treinadores conseguem tirar isso, mas falando especificamente do Botafogo, um nível de concentração, um nível de interesse, um nível de evolução durante o ano todo, né, desde que ele chegou, um nível de prazer de você realmente buscar isso com aquilo que você tem, de você poder estar se reinventando, prazer de treinar todos os dias, que às vezes individualmente tem. Então isso não está nos estudos, né? Você treinar a comunicação, porque eu posso falar, eu quero jogar assim, eu quero jogar assado, eu quero jogar igual o Botafogo, mas como que eu vou me preparar, como que eu vou fazer isso acontecer? Isso. Né? Então essas escolas, eu penso, de entrada, para a gente realmente tá usando isso, porque senão tem muita gente a falar, com esse time do Botafogo é fácil. Logo o time do Flamengo, do Jesus é fácil. Isso não é com esse time é fácil, é extrair desse time o melhor que ele pode dar. Chegar a esse nível de jogo que é altíssimo. É perfeito. E jogar de uma maneira que realmente você fala de identidade. É legal a identidade. O Botafogo ele vem jogando assim. Hoje fez naturalmente um grande jogo que todo adversário que vai jogar com o Botafogo sabe. Eu vou ter que sustentar um ritmo de jogo o tempo todo, porque raramente eles tiram o pé. E assim hoje aconteceu com um nível de eficiência altíssimo no segundo tempo. E assim,
Esse pode cravar, esse já está na semifinal e é lógico, é muito fácil falar também que o Atlético está na semifinal porque foi melhor, é melhor do que o River e 3-0 facilita bastante, então tomara, lógico que tenhamos uma final brasileira. Você estava falando sobre características, né? Tudo que é importante para se treinar, para chegar nesse nível de excelência que o Botafogo conseguiu, especialmente no segundo tempo. E hoje era um jogo que e foi muito necessário isso, ter concentração e inteligência emocional. Porque era muito fácil perder um jogador hoje, né, com o cartão vermelho. Começo de jogo. O primeiro tempo, é difícil para o jogador conseguir se manter calmo ao longo dos 45 primeiros minutos, porque foi um jogo em que o Peñarol irritou demais o Botafogo, irritou quem estava assistindo o jogo. Os jogadores em campo, para tomar qualquer atitude, né, impensada, numa reação desmedida, intempestiva, era muito fácil. Muito fácil, mas o Botafogo conseguiu se manter concentrado, não perdendo nenhum jogador por meio desse jeito de jogar do time uruguaio e conseguiu no segundo tempo com calma e construindo um placar que parecia muito difícil pelo que foi o primeiro jogo, né, Mansur? Então todos esses aspectos do jogo, né, também precisaram ser controlados hoje para que não perdesse um jogador e corresse o risco de não conseguir fazer um bom resultado em casa. Não, e também tinha um ambiente criado, é normal que se crie esse tipo de ambiente quando você faz o primeiro jogo em casa e vai decidir fora, mas muito quando se estabelece o consenso de que, esse adversário que a gente está enfrentando aqui na semifinal, ele é tecnicamente muito inferior a mim. O que ele tem de bom é o ambiente que ele consegue gerar em casa. Então se cria mais ou menos uma sensação, e que talvez até no inconsciente de alguns de parte da arquibancada e eventualmente de um ou outro jogador, se reforce após o resultado de ontem do Atlético, né? De que para você ter um nível de tranquilidade, você precisava alcançar uma quantidade de gols similar à de ontem, né? Você precisava abrir uma vantagem, senão parecia que você estava saindo daqui com uma meia vitória, quando na verdade ganhar o jogo já era um ótimo passo, né? Você obrigaria o Peñarol a sair do tipo de jogo que ele prefere, a tentar eventualmente a precisar se expor um pouco mais, mas isso tudo gerava uma pressão, e quando você tem 45 minutos iniciais que você não consegue destravar o jogo, o risco de que você perdesse a mão no segundo tempo era muito grande. E aí é que eu acho que tem um grande valor, que aparentemente a gente não vai saber o que se passou dentro do vestiário do Botafogo, mas o Arthur Jorge deixou muito claro onde estavam os espaços. Porque daqui a pouco a gente vai até mostrar aqui no campinho. Eu até comentei com o Felipe, desculpa te interromper, mas para acrescentar. Falei assim, seria, lógico, o jogo, às vezes a gente não tendo os lances todos agora, da gente poder falar de gol a gol, a não ser o gol de bola parada, né, que ele é diferente, mas esses movimentos que a gente vai poder falar, das pessoas, da gente analisando futebol e todo mundo que está em casa assistindo também, é que a bancada que só pode ter 3, né, cara? Então, se pudesse ter 15, teria também 15 discutindo futebol aqui. De poder realmente mostrar o porquê que aconteceu. Os movimentos, eles foram diferentes, o ataque-espaço no time certo, né? E a construção do primeiro gol, ela tem muito, para mim, do que era uma lição que o primeiro tempo deixava, de dificuldade que o Botafogo tinha e que foi aproveitada no segundo tempo. Só para a gente ter uma noção, assim, o Peñarol tinha sua linha de 4 defensores, né, os seus 2 zagueiros e 2 laterais. E o Botafogo se projeta ao campo com seus 2 laterais bastante abertos e 4 homens por dentro. O Peñarol começou a defender, fazendo os seus jogadores de lado acompanharem. A gente pode mostrar no campinho? Claro, vamos lá. Então vamos só, o Botafogo basicamente ele constrói a partir dessa formação. O Gregório vem aqui atrás, não necessariamente ele fica entre os 2 zagueiros, muitas vezes ele fica na lateral, os 2 laterais sobem bem, né? O Luiz Henrique por vezes vem, e aí você tem o Almada partindo, o Marlon Freitas por aqui, Almada e Savarino fazendo meias pelos 2 lados, às vezes o Savarino vem um pouquinho aqui, o Luiz Henrique também se move aqui para buscar esse espaço. Então o Botafogo tentava muito fazer a bola chegar nos seus laterais. Eu vou mudar a imagem do campinho agora, já que aqui é como o Botafogo constrói, para a gente mostrar como o Peñarol se defendia, para mim, onde estava o espaço e por quê. Savarino e Almada, para mim, eram os 2 jogadores-chave do jogo. Vou mudando aqui, para a gente ter aqui o Peñarol. Esse uniforme é mais bonito do que jogou hoje, né? Esse aí, o mais tradicional. O preto e amarelo é o mais tradicional, mais bonito. Quando o Botafogo atacava, o que o Peñarol fazia? Tentava ter essa linha de 4 homens bastante fechada, Baez vindo com o Vitinho por aqui, Darias vindo com o Alex Telles por aqui. Isso obrigava esses 2 homens aqui, mais
Silveira e Léo Fernandes abaixarem. Só que eram 2 jogadores aqui à frente da linha defensiva. Esse espaço aqui e esse espaço aqui ficava muito grande para Almada e Savarino. Estava muito claro que o espaço para o Botafogo explorar estava nas laterais desses 2 volantes. E é justamente, do primeiro tempo, há uma série de lances, uma sucessão de lances em que a bola está de um dos lados do ataque do Botafogo e o meia do lado oposto está sinalizando que ele tem tempo e espaço para essa metida de bola. Estava faltando um pouco também de ataque em profundidade e faltando ter a clarividência para enxergar que o espaço estava ali. Mas também é o seguinte, né, Mansur? Como você está bem mostrando ali, tinha hora que o Penharol tá com linha de 6 atrás, linha de 6, né? era uma linha de 6. Porque fica difícil para você infiltrar e conseguir ter espaço para essa bola Mas passar. o que acontecia? Para chegar no atacante, Mas né? o que vai acontecer? O Luiz Henrique vai receber a bola. Eu vou tentar até marcar aqui. Nesse espaço aqui, na lateral do Pérez, do volante. E quem seguia ele era o Max. Isso. Obrigando um dos defensores a fazer a saída. Isso. E permitindo, porque ele teve tempo e espaço com bola, porque havia muito espaço entre ele e a linha defensiva do Penharol. Ele teve tempo e espaço até o Max Oliveira chegar nele, ou um dos zagueiros, o Rodrigues, chegar nele. Ele teve tempo e espaço, o Savarino ataca a profundidade e faz o primeiro gol. A partir daí o jogo Mas no primeiro tempo não conseguiu haver nenhum movimento desse. Teve pouco movimento desse de infiltração. E a bola também não estava passando ali, né? Toda a bola que o Luiz Henrique ele pegou, o movimento do Vitinho, que naturalmente ele é diferente, ele não conseguiu estar descoberto quase nunca, porque tinha o Rodrigo Pérez ali, ele também dobrava a marcação no Luiz Henrique, sabe assim? Uhum. Então, a questão do Savarino e o Almada, deles virem por trás, muitas das vezes, para querer também pegar a bola ali, carimbar, é o que ajudava esses 2 volantes, eles ficavam confortáveis, porque eles não olhavam para trás nas costas deles, né? Não, e se a gente pegar a hora que o jogo começou a destravar, já nem foi no gol, né? No final do primeiro tempo, ali mais ou menos com 40, nos últimos 43, começa a insinuar que vai aproveitar isso. E eu acho que o Luiz Henrique percebeu que a defesa estava muito montada, ele começou a trazer para dentro. E quando ele começou a trazer para dentro, ele começou a ter um pouco mais de espaço, inclusive, para finalizar, que ele finaliza 2 ou 3 bolas ali, né? As primeiras chances do Botafogo vêm com finalizações de fora. Porque quando você movia a bola nessa entrada da área, que estava menos defendida, porque tinha uma linha de 6 afundada para dentro da área, o Botafogo começou a encontrar espaço para chutar. Mas claramente ele tinha uma possibilidade de tentar atrair um desses homens e fazer esse movimento de infiltração, que eu imagino que tenha sido pedido pelo autor Jorge. E é óbvio que daí chega num momento desse, para esses 3 construtores, né? Almada, o Luiz Henrique mais agressivo com o Savarino, eles não ficarem por trás dessas linhas, ele fez um movimento que poderia também ser feito, que é trazer o Vitinho um pouco mais para trás para receber essa bola ali naquele espaço que o Mansur colocou e deixar mais de mano realmente o Luiz Henrique aqui aberto. Por isso que também gera um pouco de dúvida quem que vai marcar. Se é o ponta, né? Se é o atacante deles ou o Max Oliveira, que era o lateral, mas estava tudo muito encaixado até o Botafogo conseguir melhorar e mudar essas movimentações do final do primeiro tempo e, consequentemente, no segundo. Ô Mansur, você sabe que a gente estava conversando aqui, antes de entrar no ar, você fazia uma questão para si próprio aqui, me perguntava também o Botafogo entrou na Libertadores via fase eliminatória, antes da fase de grupos. Ele precisou avançar 2 fases para alcançar a fase de grupos. E você perguntava, será que algum outro time que... Tinha chegado a 2016, é correto? Só que você está correto, mas não é a única. São 3 oportunidades. O Botafogo é o 4º time. A última foi em 16? A última foi em 16. Independente Del Valle. Independente Del Valle. O finalista que tenha chegado a partir da fase preliminar. Botafogo será o 4º finalista a partir da fase preliminar. O primeiro foi lá em 2001, quando o Cruz Azul do México foi vice-campeão e também passou pela fase preliminar. Depois, em 2013, o Olímpia do Paraguai também chega à decisão contra o Atlético, contra o próprio Atlético, também passou pela fase prévia, a fase de grupos. Como você bem lembrou, o Independiente Del Valle em 2016 a mesma coisa, perde a decisão para o Atlético Nacional da Colômbia. Eu pulei um, o Eugênio está falando que aqui que o Botafogo é o 5º. 2009... tem o Estudiantes campeão, então o Botafogo é o 5º, que só estava caçando vice aqui. Então o Estudiantes, em 2009, vence o Cruzeiro na final e também sai da fase prévia. E ganha o torneio. Ganha o torneio, em 2009. O Independiente Del Valle, em 2016, é vice.
E o Botafogo agora chega também, depois de passar pela fase prévia, à fase de grupos, e vai decidir contra o Atlético Mineiro. Então, é o quinto time a conseguir essa façanha. E como uma questão também estatística, eu sei que esse debate vai acabar de novo voltando à tona, e é lógico que o momento agora é de falar do Botafogo, o momento é de falar do Galo, que são os prováveis finalistas da Libertadores. Agora, é também um retrato do que se tornou o domínio do futebol brasileiro de novo, né? A quarta final doméstica em 5 edições de Libertadores. Isso Vamos é muita lá. coisa. 2020, Palmeiras e Santos. Isso. 21, Palmeiras e Flamengo. Isso. 22, Flamengo e Atlético Paranaense. 24, Atlético Mineiro e Botafogo. E a sexta final consecutiva com a presença de pelo menos um brasileiro. Pois é. É impressionante, realmente. E no dia, e curiosamente, aí não foi uma goleada sobre um outro país sul-americano, foi uma goleada num jogo doméstico. Hoje completavam 5 anos da semifinal Flamengo e Grêmio, que terminou também 5-0. Só que era um jogo de volta, não era um jogo de ida. Vamos voltar a falar do jogo um pouco, porque tem muita coisa para falar sobre essa vitória acachapante do Botafogo. Espetaculares. Espetaculares. Savarino fez uma... Vamos começar por trás. O John não participou do jogo praticamente, um chute no final. Foi a única defesa do John. Ele foi um mero espectador, um privilegiado. Tem uma defesa no primeiro tempo, assistido... numa boa jogada do Peñarol, em que o Pérez, um dos volantes... É verdade. É verdade. A primeira chance de fato do jogo, né? Um susto que o Peñarol dá no seu melhor momento no jogo. É verdade, ali 24 do primeiro tempo. Mas fora isso, teve um chute no final, né? Mas sem muito perigo. E o John foi quase um espectador ali de dentro do campo. É que o impacto do jogo que o Peñarol causou nessa primeira parte, ele não põe nos primeiros 30 minutos... Ele é grande porque ele consegue marcar super bem, então ele dificulta tudo pro Botafogo e ele consegue jogar quando ele tá com a bola. Não é que estava sendo somente reativo. É verdade. O Botafogo não estava conseguindo identificar e marcar. A hora que eles chegavam no campo defensivo do Botafogo, eles tinham um espaço até no meio de campo. E era sempre um jogo direto, né? Pro Silveira receber de costas e a partir dali os jogadores se aproximavam para pegar essa segunda bola. Tanto que o Botafogo não teve nenhuma chance clara no primeiro tempo, né? Não. As duas melhores oportunidades que o Botafogo teve foram com o Luiz Henrique, sempre trazendo para dentro. Uma ele traz e bate alto, né? A bola sobe demais, ele dá na cara dela, ela acaba subindo. E depois ele faz a mesma jogada, ameaça, traz para dentro e bate. O goleiro faz uma boa defesa. Foram as duas únicas oportunidades que o Botafogo teve e as duas nos pés do Luiz Henrique. Mas antes de falar da parte da frente, eu queria destacar o Vitinho, né? Porque fez mais um grande jogo o Vitinho. Com muita consciência para jogar quando vai à frente, inclusive dando um passe para gol, né? Ele chega à linha de fundo, um passe com consciência para trás. É um jogador que tem crescido, né? Tem ganhado confiança e tem sido muito importante aí nesse esquema do Botafogo. E quase sempre jogando mesmo como um ponta, né? Às vezes trocando de posição com o Luiz Henrique. Ora é o Luiz Henrique quem cola na linha e o Vitinho vem por trás. E ora o Luiz Henrique é quem faz a função ali mais por dentro e o Vitinho passa colado à linha ali. No primeiro tempo, quando o Botafogo teve alguma dificuldade de encontrar os espaços, tentava acionar muito rapidamente os laterais, até achei que o Vitinho demorou um pouco a entrar no jogo. Agora, no segundo tempo, quando o time, especialmente depois de abrir o placar, os espaços para ele chegar em ultrapassagem, em vez de ele chegar à linha de fundo, aí ele cresceu brutalmente no jogo. Assim, o que a gente está vendo em 2024 no Botafogo também é uma reconstrução quase inteira de um time, só que com um nível de investimento que subiu muito, né? A capacidade de investimento do Botafogo e o nível de investimento que foi colocado para a reconstrução desse elenco, porque o Botafogo tem nesse período de SAF, alguns ótimos movimentos de mercado, mas o nível de acerto naturalmente ele sobe na medida em que o nível de investimento cresce junto, porque conforme você vai subindo o status do jogador que você está trazendo, mais certezas você tem sobre ele do que... Então você tem hoje... Mas ao mesmo tempo, sem te interromper, mas já te interrompendo, para a gente pensar junto aqui. Mas jogador que o Botafogo teve que pagar para trazer, né? Porque alguns vieram de graça, entre aspas, né? Com contratos encerrados e o Botafogo pagando salários. Acho que foram os que o Botafogo teve que investir foram Almada e Luiz Henrique, né?
Porque Não, o Igor Jesus, por exemplo, veio praticamente livre, o Savarino vem livre, Alex Telles vem livre, Barbosa vem livre, Bastos acho que vem livre, o Bastos não tenho certeza, mas eu acho que o Bastos também vem livre. Ou seja, investimento e alto houve em Almada e Luiz Henrique, né? Mas ainda assim são jogadores, alguns jogadores, o Alex Telles, por exemplo, não é um jogador barato. E quando o jogador está livre, ele se torna dono da transferência dele, em grande parte. É evidente que os valores, por exemplo, que você paga numa luva, num prêmio por assinatura de contrato, lógico, o contrato todo ele é alto, mas é um contrato alto. Um jogador de valor. O nível de jogador que o Botafogo foi buscar nessa janela é claramente superior à de outras, das primeiras janelas dentro do modelo SAF. Naturalmente, o gasto aumentou brutalmente, é um gasto altíssimo. O Botafogo provavelmente tem hoje um dos maiores gastos de futebol do Brasil. Não está chegando à final da Libertadores. Isso não é pecado nenhum. No mundo inteiro, os títulos estão ligados a investimento. Não, só é possível você investir tendo dinheiro. A não ser em grandes exceções de grandes fenômenos. Só que com isso, o Botafogo ele não tinha praticamente ativos, vamos dizer, era muito pouco. Hoje ele tem um time, então ele tem um valor de marca que é muito maior, ele tem uma arrecadação com tudo isso, não só esportiva, né, como marca que se vende mais, se consome mais, é muito maior. A hora que vender ali na frente esses jogadores, então ele já começa a entrar num fluxo de caixa um pouco diferente, mas a saída de início, que ele não tinha um time lá no ano passado, se a gente for pegar, naturalmente, lógico que facilita muito e ajuda muito você ter. O fato de você acertar mais ou menos nas contratações, depois depende muito dessa condição de uma comissão técnica, né, de um treinador de fazer da liga, né, cara? E fez da liga. Desde o ano passado, queira ou não, já deu. Agora, da maneira que ele se reforçou para esse ano, que precisava até de um reforço emocional diferente diante daquilo que aconteceu, eles fizeram super bem. E outra, a hora que teve a oportunidade do Vitinho e do Alex Telles, não titubeou. Lógico que a hora do dinheiro, o projeto do Botafogo também, além do dinheiro, convenceu um Alex Telles, um exemplo, a vir pra cá, porque era um cara que outros times queriam, né? Ah, sem dúvida. E a reconstrução é quase que total, né? Porque se a gente pensar do que era o ano passado e está titular hoje, é só o Marlon Freitas, né? E outra, para você investir num time que normalmente, infelizmente, brigava para não cair, você pegando, às vezes, com todo respeito, aquilo que às vezes sobrava no mercado por causa de ser um jogador mais barato, hoje o Botafogo ele investe para conquista, né? Então ele está passando a ter essa certeza. Investimento alto, né? Vitinho deve ter sido também, porque saiu de lá, né? Mas assim, é importante assim, o Flamengo gastou, o Botafogo gastou, mas gastou bem, né? Sim. Porque o retorno é muito bom, é fruto também do trabalho de scout do Botafogo. A competência é absurda. Né? É que se você pega uma lista de contratações do Botafogo desde a implantação da SAF, você vai encontrar uma lista enorme de jogadores que terminaram não jogando, jogaram muito pouco, ou alguns não funcionaram. O que acontece em qualquer projeto é que você tem uma reformulação completa de elenco. Só que, também como acontece em muitos projetos, esse número de jogadores que não funcionam, ele vai diminuindo conforme o valor gasto no mercado é maior, porque as certezas aumentam. Agora, a formação desse time, ela é um acerto enorme, né? O Vitinho também foi contratado, 8 milhões de euros. O Botafogo pagou. É um jogador jovem que também tem retorno depois de venda. Então, o Botafogo, nesse início, ele deu essa largada e agora a administração do que vem pela frente, né? É o que vai fazer com que essa questão de valorização, se ele arrecadava um X, vai arrecadar 2X mais Y. E aí vem uma questão muito diferente, que é a questão da SAF. Ela pode trazer isso, que a gente viu o Vasco, infelizmente, gastando também, não conseguindo montar um time nesse sentido, com todas as características especiais para cada caso teve. Agora, do meio para frente, né, o Botafogo está iluminado, né? Quando não é o Luiz Henrique que desequilibra, hoje desequilibrou mais uma vez. Também, mas o Savarino para mim foi um bom jogador. O Savarino fez um grande jogo. O Igor Jesus, do meio para frente do segundo tempo, melhorou muito, né? O primeiro tempo foi difícil para ele estava muito encaixotado. Mas ele tem uma participação importante da bola parada no lance do segundo gol, o gol do Barbosa, né? Isso. Porque ele ganha a primeira bola, depois ele começa a ganhar uma série de primeiras bolas que acionam um contra-ataque muito rapidamente. O próprio gol dele, né? É ele quem começa a jogada, dá a bola na ponta, né? E aí tem a finalização, o rebote do goleiro, ele cabeceia e faz o gol. Então, assim, todo mundo participa muito, né? O time é muito bom. E individual e coletivamente, o time é muito forte. E eles têm tomado boas decisões também, né, Alex? Porque num jogo grande como esse de hoje, é muito fácil o jogador se precipitar, acabar tomando uma decisão menos
menos acertada porque a cabeça não está 100% fresca, né? A tensão é muito grande, o nível de acerto diminui. Conforme o nível de dificuldade sendo maior no momento mais difícil, naturalmente ele te exige mais. Você não pode ter medo de tomar decisão, mas você tem que ter lucidez para tomar a melhor decisão, né? E aí, agora eu tomo uma errada, outra errada, porque você está dominando o jogo, você vai ter mais ações, e aí você tem que ir entendendo nesse mapeamento aonde que eu estou podendo, de repente, ganhar desse adversário, entende? E o Botafogo, nesse sentido, ele tem tido muita lucidez desses atletas que estão super bem individualmente, e o coletivo eles conseguem ter essa questão, opa, aqui nós podemos mexer essa peça aqui para abrir esse espaço. Então, o futebol dentro do seu elenco, com todas as capacidades e qualidades que você tem, e junto com os defeitos, ele é um aprendizado constante, cara. Assim, você fala, poxa, isso aqui eu não tinha pensado, isso aqui eu ainda não tinha enxergado. E dentro do Botafogo a gente percebe que tem um aprendizado que ele não acaba, né, cara? Assim, ele é insatisfeito até que se conquiste aquilo que precisa, né? Assim, eu acho que tem um outro jogador que faz um trabalho no Botafogo, é um dos jogadores que o Botafogo mais sente a ausência. Nas vezes em que poupa algum jogador, que roda o elenco, ou que ele não está, que é o Gregory. Porque quase sempre ele é o jogador que encosta junto dos dois zagueiros para fazer a saída de bola com 3 homens. O Botafogo se encontra muitas vezes no jogo com os 2 laterais afundados no campo ofensivo. Sim. E o trabalho que ele tem de fazer coberturas de um lado, de outro, a capacidade dele de marcação, ele é responsável por um equilíbrio, por evitar que o Botafogo, que já foi no início do trabalho um time que tinha a sua exposição defensiva como um calcanhar de Aquiles, o Gregory é um jogador que ganhou uma importância gigantesca, assim. Ele é um jogador de difícil substituição pela quantidade de campo que ele é capaz de cobrir, capacidade de desarme, de pressionar e de iniciar a jogada. E ele tem essa característica, ele ajuda muito a dar liberdade pro Marlon. Porque ele protege lá, mas ele ajuda a proteger também os zagueiros ali nesse sentido. Pensando no jogo da volta, sabe que eu estava olhando a tabela de jogos do Botafogo? Cara, 5-0. Não, é um absurdo. Olha só. Vamos aqui, ó. Isso. Vamos pensar com a cabeça da direção e da comissão técnica do Botafogo. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, uma concorrência absurda com o Palmeiras, disputando cabeça a cabeça. Não, o Palmeiras está 100% focado no Campeonato Brasileiro. Tem toda a razão. O Botafogo tem um ponto a mais nesse momento e não pode bobear. Gente, o Botafogo com o time reserva não vai tomar de 6-0 do Penharol. O time reserva do Botafogo é um bom time. Os jogadores podem viajar e ficam lá no banco. Isso, ficam no banco. Exatamente. Então, se eu fosse o Arthur Jorge, eu não escalaria os titulares. Pensando em outra coisa também. O Botafogo tem 3 pendurados para a próxima partida, né? Que se tomarem um terceiro cartão amarelo no jogo da volta contra o Penharol, não jogam a final contra o Atlético. A gente imagina que vai ser essa decisão, né? Que são o John, o Alexander Barbosa e o Luiz Henrique, que hoje tomou o segundo cartão amarelo hoje. Isso é assunto para ser bastante discutido. Esse sequer não dá nem para pensar em colocar para jogar. Com certeza. Né? Não dá nem para pensar em colocar para jogar. Agora, o Botafogo tem no final de semana o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo poderia jogar com os titulares, né? A não ser que haja... Isso, a não ser que haja alguém muito, né, cansado e tal, os exames apontem que haja um risco muito grande. Mas por cansaço não seria lesão, o problema, né? Jogariam com os titulares contra o Bragantino, pouparia no jogo da volta contra o Penharol, né? Você tem uma vantagem de 5-0, não são 2-0. Agora, a partir de hoje... E depois, Mansur, só para terminar, no outro final de semana é um clássico contra o Vasco. Né, também pelo Campeonato Brasileiro. Isso, então, assim, acho que a comissão vai pensar seriamente em poupar jogadores nesse jogo da volta contra o Penharol. Até também por uma outra questão, Mansur. O Penharol, os jogadores sabem que estão eliminados da Libertadores. Né? E ficou um jogo muito tenso aqui. Né? O primeiro tempo foi muito brigado. Então você ainda corre o risco dos ânimos se exaltarem, você tem um jogador expulso ou até machucado, né? Porque certamente o Penharol lá vai bater um bocado. O que eu acho, para mim tem uma outra questão que está colocada já no futebol brasileiro nesse momento. Que dia jogam Botafogo e Palmeiras? Porque o Botafogo agora indo a decisão... O Botafogo e Palmeiras está marcado para 30 de novembro. Não dá para jogar. Dia da final da Libertadores. Não é impossível.
Acho que a data que está vaga, havia datas vagas. As duas finais da Copa do Brasil, vésperas, né? Só que uma já foi. Só que se a CBF espera o Botafogo classificar, como aparentemente vai fazer oficialmente, você não tem como marcar para o dia 2, né? Véspera do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, 2 de novembro. Porque o Botafogo vai resolver a classificação dele dias antes. Isso. Dia 10, o dia 9 já recebeu uma rodada que seria da data FIFA, já tem Botafogo e Cuiabá no dia 9 de novembro. Então, a segunda data não serve. Teria que ser o que vai sobrar é uma data que eu acho extremamente prejudicial ao Botafogo, que é a semana da final da Libertadores. Que o meio de semana está vago, 26 de novembro, antes do dia 3 30. não é possível, 3 já está aqui, né? Porque teria que marcar agora esse jogo, mas não foi marcado, né? E o 17 do 11? Oi? Que é a data FIFA. Não poderia marcar. Mas o Botafogo cheio de convocados, como é que vai jogar? O Palmeiras também vai ter convocados, vão jogar os dois times super desfalcados, né? Disputando o título, todos os dois desfalcados pela data FIFA. Não faz sentido. Não faz sentido. Ainda tendo, você escolhendo, entre aspas, uma data, né? O 3 de novembro tem 2 de novembro tem, e 5 de novembro tem Botafogo e Vasco, né? Isso. Não é simples encaixar o jogo. E 26 de novembro, que em tese é uma data de meio de semana livre, obrigaria o Botafogo a jogar 2 decisões em 4 dias. Imagina jogar um jogo como esse contra o Palmeiras na véspera de embarcar para a final da Libertadores, porque ele tem que embarcar 2 ou 3 dias antes. Agora, infelizmente, seria uma injustiça, mas não vai haver alternativa. Mas seria injusto porque jogar o campeonato mais para frente também não é possível. Não é possível, tem Intercontinental. Porque tem campeonato Intercontinental logo depois do fim do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro termina no dia 8, não é isso, moço? 8 de dezembro. 8 de dezembro. Dia 12 tem jogo no Catar. Então, assim, o Botafogo, vamos supor que o Botafogo ganha o Campeonato Brasileiro. Não dá para comemorar, porque dia 12 já tem a semifinal do Campeonato. E a chance de ir para a última rodada é enorme, né, o brasileiro? Isso. Se for comemorar, tem que tomar só água, não pode tomar um brito. O Botafogo vai ter que fazer o último jogo do campeonato e já viajar. Porque o campeonato é no Catar. Mas de toda maneira, realmente, então vai pegar um jogo desse, ou fala pra CBF, você não convoca os caras, que é impossível, não tem como, né? Porque é seleção. Tô dizendo Botafogo. Tem seleção dos outros países jogando. E eu falo assim. Só pra deixar claro, eu tô dizendo Botafogo aqui, mas pode ser o Atlético. Claro. Sim, tô dizendo o campeonato o campeão brasileiro. Mas falando deles, até na questão de data FIFA, que tem esse prejudicial, daqui a pouco você vai falar, poxa vida, gente, vamos juntar os dois clubes aqui, o que nós vamos fazer? Né? Vai ter que ter essa reunião. Não é fácil. Por isso que é importante o que você falou e levantou, é lógico que é importante para justamente agora dar um foco nesses 2, 3 próximas rodadas que tem do Brasileirão, porque ele conquistou essa condição de poder fazer essa escolha, de falar, opa, que realmente eu vou poupar, não penso nesse segundo jogo da Libertadores, justamente com caras pendurados. 2 de novembro, sábado, talvez até fosse viável se tivesse sido marcado com alguma antecedência, né? Porque o Botafogo vai jogar dia 30, uma quarta. Mas aí teria que se justificar, né, Mansur? Você não pode fazer essa troca projetando no futuro o que pode acontecer, você mudar um jogo que é fundamental para a decisão do título, né? Praticamente. E aí você vai antecipa, é um outro momento do campeonato. E de repente o Botafogo é eliminado, não está na final da Libertadores, né? E esse jogo poderia acontecer. Tudo isso acontece porque a quantidade de jogos que tem no Brasil não cabe no calendário. Ou será que de repente, não sei, será que eles não pensaram ou estavam pensando nisso, mas também esperando algo dessa semifinal para daqui a pouco ver se ele mexe ou não? Porque pensar nisso antes e daqui a pouco não classifica para a final, né? Às vezes eu tenho a desconfiança que no íntimo lá fica uma parte nos gabinetes da CBF ficam torcendo para os brasileiros caírem nas competições sul-americanas para facilitar o calendário. Tenho certeza que o pensamento nesse momento é para facilitar o calendário. Né? Não dá pra Mas mudar. Infelizmente para eles, Botafogo e Atlético nos últimos anos o Brasil sempre acaba chegando. O que ajudaria era mudar a data FIFA, então. Pelo Brasileirão, também, tem data isso FIFA também não vai acontecer. 2030 já. Nossa. Não é surpresa para ninguém. Ai, meu Deus do céu. Botafogo precisa pensar, claramente precisa pensar, e essa tem que ser uma decisão de comissão técnica com diretoria, né, Mansur? Porque, vamos supor aqui, não vai acontecer, mas se acontece uma tragédia, o Botafogo é eliminado da Libertadores pelo Peñarol, poupando todos os seus titulares, essa conta não pode cair só na comissão técnica, até tem que ser uma decisão conjunta. Mas de toda maneira, acabaria acontecendo. Não vai acontecer, né? Vai que, né? Porque senão sobra tudo para a comissão. Seria um absurdo, né? Mas para quem já estava preparado, ninguém esperava um resultado desse, certo? É. Uma semifinal de Libertadores. Sim. Já estava preparado para tal.
para você ir com todo mundo. Hoje, vamos dizer assim, amanhã você pode sentar realmente e falar, opa, peraí, vamos juntar essas datas aqui pra gente dar uma olhada. Pode ser que já tenha dado uma mastigada para saber, só que essa vantagem desse segundo jogo, pô, menos 90 minutos para o seu elenco, é uma coisa, só que a organização desses jogos finais, que realmente a tendência é que estejam brigando Botafogo e Palmeiras, não tirando Fortaleza, que pode estar ali, pelo amor de Deus, né? Mas pelo confronto, especialmente desses dois, com certeza vai ficar mais aguçado, acho que vai ser mais discutido agora. O Fábio, aqui na hashtag Troca de Passes, diz o seguinte: ficaram descansando na parada da data FIFA, agora é todo vapor, ele é botafoguense. O Vini Prado diz, deixa o Fogão ganhar a Libertadores e o porco tricampeão brasileiro, avante palestra. Não dá pra ter tudo na vida, Até os concorda? palmeirenses sabem que esse ano o Botafogo tá mais difícil nessa situação, né? É, por aí. Depois eu leio outras mensagens de vocês. Daqui a pouco a gente também volta lá ao estádio Newton Santos para trazer as entrevistas, né, para vocês aqui de jogadores e do técnico Arthur Jorge, depois dessa vitória espetacular do Botafogo, 5-0 no Penharol.